Imagine essa situação. Você está numa reunião de família e do nada o tio João começa a falar sobre como acabou de comprar um carro de 200 mil reais. Todos ficam impressionados, batem palmas e o elogiam. Mas o que ninguém sabe é que na verdade o tio João está afundado em dívidas. Enquanto isso, a tia Suzana, sentada quietinha num canto com seu palio de quase 15 anos, possui 3 imóveis para aluguel e uma carteira de investimentos que vale mais de R$ 1 milhão. Ela é rica, mas ninguém sequer desconfia. Agora, se pudéssemos enxergar o patrimônio real das pessoas ao nosso redor, perceberíamos que a maioria das pessoas que ostentam estão apenas fingindo riqueza, enquanto os verdadeiros milionários são silenciosos. E o motivo disso é simples: parecer rico é o caminho mais rápido para ficar pobre. Então, se você quer construir riqueza sem chamar atenção, aqui estão 9 truques que os milionários discretos usam para acumular dinheiro sem que ninguém perceba. Primeiro truque: seja um fantasma financeiro. No mundo de hoje, onde a ostentação virou praticamente um esporte nas redes sociais, muitos milionários seguem um caminho completamente diferente. Eles operam nas sombras. Eles não dirigem carros de luxo, não ficam postando fotos de suas viagens no Instagram e muitas vezes passam despercebidos no meio da multidão. Se ninguém sabe que você tem dinheiro, ninguém te pede empréstimo, ninguém tenta te manipular e principalmente ninguém te vê como um alvo. Agora, ser discreto financeiramente não significa viver miseravelmente ou nunca ter luxo, mas sim evitar chamar atenção desnecessária para a sua riqueza. Quando você parece uma pessoa comum, você não sofre pressões sociais para gastar. Você pode ir ao mercado sem que ninguém te olhe diferente, pode andar na rua sem medo de ser assaltado e pode desfrutar da sua riqueza sem precisar se preocupar com a inveja alheia. Meu sonho, por exemplo, é um dia ter um sítio pequeno, um Uno dos antigos e algumas plantações para me sustentar. Eu não vejo sentido em comprar coisas que não me tragam uma felicidade verdadeira. Agora, compare isso com quem faz questão de exibir sua riqueza. Essas pessoas vivem em um ciclo constante de necessidade de validação. Elas sempre precisam da aprovação dos outros, o que leva a tomar as piores decisões financeiras possíveis. Compram carros muito acima do que podem pagar, roupas de marca para chamar atenção e combo de bebidas nas festas para se sentir um rei. Mas a maioria aqui já sabe aonde isso dá. No final do dia, você continua sem dinheiro, só tem amigos falsos e o pior, criou um monte de dívidas que poderiam ser evitadas. Um dos maiores exemplos da filosofia minimalista é Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Com um patrimônio líquido superior a 130 bilhões de dólares, ele poderia ter qualquer carro do mundo, qualquer mansão, qualquer iate, mas você sabe o que ele escolheu? Bom, ele ainda mora na mesma casa modesta que comprou em 1958 por apenas 31 mil dólares, ele dirige carros comuns e ele também come em restaurantes simples. Prefere pagar 6 dólares em uma refeição do que 500 dólares em um restaurante chique. Buffett não precisa impressionar ninguém, sua segurança e confiança vem do que ele construiu e não da necessidade de provar algo para os outros. Segundo truque: pare de contar seus planos para todo mundo. Existe um estudo do psicólogo Peter Goldser, da Universidade de Nova York, que prova que falar demais sobre seus planos pode acabar com a sua motivação para realizá-los. O motivo é que quando você conta para alguém que vai abrir um negócio, investir ou mudar de vida, seu cérebro já libera dopamina, o hormônio da recompensa. Ou seja, você sente como se já tivesse feito aquilo, mesmo sem ter saído do lugar. Agora, soma isso ao fato de que sempre vai ter alguém para te colocar para baixo. Quem nunca ouviu tem certeza de que isso dá dinheiro? Ou acho que isso não vai dar certo? E quando você percebe, já começou a duvidar de si mesmo. Além disso, tem outro detalhe: inveja e olho gordo. Pode parecer besteira, mas quanto mais você fala, mais gente torce contra. Algumas pessoas não querem te ver fracassar, mas também não querem que você cresça mais do que elas. Os milionários silenciosos sabem que o dinheiro cresce no silêncio. Eles não falam, eles fazem, e só revelam algo depois que já deu certo. Terceiro truque: pareça alguém pobre. Ué, mas por qual motivo isso me ajudaria a ficar rico? Bom, em um estudo de 2018, algumas pessoas foram questionadas sobre o quanto cobrariam de um cliente em potencial. Alguns viram uma foto de um cliente parecendo muito rico, e outras viram a mesma pessoa, mas vestida de forma casual. O resultado foi que os participantes cobraram muito mais da pessoa que parecia rica pelo mesmo serviço. Outro estudo pediu que participantes dissessem quanto cobrariam para lavar um carro novo de luxo, como uma Ferrari, e um carro mais antigo, como um Clio. Novamente, cobraram muito mais pelo serviço no carro de luxo. Ou seja, se você não quer pagar mais pelo mesmo serviço, talvez não seja uma boa ideia parecer muito rico.
Além disso, viver com simplicidade permite que você se aposente com menos dinheiro. Por exemplo, se o seu custo de vida for de R$ 5.000, com um patrimônio de 1 milhão rendendo 10% ao ano, você já conseguiria se aposentar e ainda sobraria dinheiro para continuar investindo. Agora, se o seu custo de vida for de R$ 10.000, você precisaria de no mínimo 1,6 milhões para se aposentar e ainda sobrar dinheiro. Quarto truque: evite a inflação do estilo de vida. As pessoas ganham milhões e milhões de reais ao longo da vida, mas quando finalmente se aposenta, não sobra nenhum centavo. Parte disso ocorre pela inflação do estilo de vida. Basicamente, você gasta mais à medida que você ganha mais. Muitas pessoas trocam de carro, compram roupas novas que nem precisam ou compram uma casa maior assim que recebem um aumento, mantendo-se presas em um ciclo onde sempre sentem que precisam de mais dinheiro. Por isso, se você conseguir aumentar sua renda e manter seus hábitos de consumo iguais, isso significa que você está criando uma diferença maior entre o que ganha e o que gasta, ou seja, você está construindo riqueza de verdade ao longo do tempo. Quinto truque: automatize suas economias. Aqui está a grande vantagem da automação. Ela acontece sem que você precise pensar nisso. Configure transferências automáticas da sua conta corrente para uma conta de investimentos ou uma poupança de alto rendimento. Dessa forma, você estará acumulando riqueza sem nem perceber, enquanto segue sua rotina normalmente. Por exemplo, imagine que você ganha R$ 3.500 por mês e automatiza R$ 500 para uma conta separada rendendo 100% do CDI. Em um ano, isso significa 6.000 poupados praticamente sem esforço. E se nem você percebe que sua riqueza está crescendo, imagine os outros. Não vão ter a menor ideia de que você tem 50.000 na sua conta. E o melhor de tudo é que esse sistema elimina a tentação de gastar, já que o dinheiro vai automático para a conta separada. Sexto truque: invista em ativos, não em passivos. As pessoas ricas entendem bem a diferença entre ativos e passivos. Basicamente, ativos colocam dinheiro no seu bolso e passivos tiram dinheiro dele. Agora, vamos analisar o impacto que isso tem em nossas finanças ao longo do tempo. Conheça Pedro e João. Ambos começam a trabalhar na mesma empresa e ganham a mesma renda, R$ 4.000 por mês. Mas tem uma pequena diferença. Enquanto Pedro é um cara simples, João é o completo oposto. Ele sente prazer em ostentar. Agora vamos simular que ambos ganhem um aumento de 30% a cada 5 anos, porque eles começam a crescer na empresa. Também vamos simular que Pedro investe 20% de sua renda em ativos que lhe rendem 10% ao ano, e João contrai uma dívida de R$ 1.000 que vai crescendo 25% ao ano, porque na maioria das vezes gastar tudo que recebe acaba terminando em dívidas. Bom, e essa seria a diferença de patrimônio líquido ao final de 25 anos. Pedro acumularia R$ 1.400.000, enquanto João estaria devendo R$ 264.000. O motivo disso é simples: os ativos trabalham para você, aumentando seu patrimônio ao longo do tempo. Os passivos, por outro lado, drenam seus recursos. Por isso, sempre priorize ativos em vez de passivos. Sétimo truque: domine o poder dos juros compostos. Dizem que Albert Einstein chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. E se ele disse isso mesmo, estava certo. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo seu dinheiro terá para crescer exponencialmente. Por exemplo, se você investir R$ 500 por mês a partir dos 25 anos, com um retorno médio de 10% ao ano, poderá acumular mais de 2,7 milhões até a aposentadoria. Mas se você começar aos 35 anos, esse valor cai para apenas 1 milhão. Começar cedo multiplica o efeito dos juros compostos, transformando pequenas contribuições em um patrimônio que pode mudar sua vida, assim como Pedro fez. Por isso, a lição é: comece agora, mesmo que seja com um valor pequeno. Seu eu do futuro vai te agradecer por deixar os juros compostos trabalharem a seu favor. Oitavo truque: sempre use ganhos inesperados para investir ou pagar dívidas. Se você recebeu um bônus no trabalho ou sei lá, uma herança, em vez de gastar tudo impulsivamente, use esse dinheiro para aumentar ainda mais a sua riqueza. Como vimos, quanto mais cedo você começar, melhor. Mas tem outro fator que acelera ainda mais o crescimento do seu patrimônio: o valor que você investe. Quanto mais dinheiro você consegue investir, mais rápido a sua riqueza se multiplica. Por exemplo, investir R$ 500 por mês durante 30 anos resulta em um patrimônio de 1 milhão. Agora, se aumentarmos esse aporte para R$ 700 mensais, o valor acumulado será de 1.400.000. Ou seja, apenas R$ 200 a mais por mês podem representar uma diferença de R$ 400.000 ao longo do tempo. Esse é o poder de usar ganhos inesperados de forma estratégica. Cada dinheiro extra é uma chance de acelerar sua jornada financeira, então use com inteligência. E finalmente, a última coisa é não se comparar com os outros.
Um estudo mostrou que quanto maior a diferença de renda entre vizinhos, mais endividada a casa de menor renda tende a ficar. Psicologicamente, chamamos isso de competir com os vizinhos, e uma vez que você começa a tentar acompanhá-los, o impacto disso no seu bolso pode ser bem alto. Por exemplo, imagine que você está prestes a comprar um Golzinho G3, pois ele cumpre bem a função de te levar ao trabalho e você tem esse valor à vista. Mas aí você vê seu vizinho com um Gol mais novo e decide que agora tem que comprar um Honda Civic para não ficar para trás. É daí que vem a frase "a grama do vizinho é sempre mais verde". Isso não só acontece com vizinhos, esse fenômeno psicológico acontece com todos no seu círculo social. Se seu primo vem com um celular novo, você sente uma vontade de comprar um igual ou melhor que o dele. Se o seu amigo faz uma viagem internacional, você sente que deve fazer o mesmo. O grande problema é que isso não só impacta no seu presente, como também no seu futuro, porque existe algo chamado custo de oportunidade. Para explicar isso, vamos usar o mesmo exemplo do Honda Civic G10. Como você não tem dinheiro para pagar à vista, você opta por financiar o carro em 60 meses com uma taxa de 1,76% ao mês. No caso do Gol, você pagaria 16 mil à vista, mas em vez disso, você usa esse dinheiro como entrada no financiamento do Civic. Agora, supondo que o Honda Civic custe 125 mil reais, ao final do financiamento, você pagaria parcelas de aproximadamente R$ 2.955, totalizando 193 mil, sendo que quase 70 mil foram só de juros. Só para você ter uma ideia, esse valor seria o equivalente a 12 Gols G3. Mas calma que pode piorar, porque agora vem o custo de oportunidade. Se, por exemplo, você tivesse investido o valor das parcelas mensalmente durante 20 anos, com uma taxa de retorno de 10% ao ano, teria no final um patrimônio de 2,1 milhões de reais. Já em 30 anos, esse valor saltaria para 6,1 milhões, o que lhe renderia cerca de 51 mil reais mensais. Ou seja, um Civic, um simples carro, acabou custando no longo prazo uma aposentadoria de 51 mil reais mensais. Agora, para concluir, a vida nos ensina que quem fala demais perde tempo, e com dinheiro a regra é a mesma. Quanto menos você mostrar, mais seguro e livre você será. Muita gente se esforça para parecer rica, mas no final das contas, crescer em silêncio sempre será um caminho melhor, tanto para sua paz de espírito quanto para sua liberdade.